Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus postos de nazista! Estamos começando mais um programa Rolê Sério nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Bom dia para você que acompanha este programa de todo o território nacional e internacional através das redes sociais. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o Rio Grande do Sul, TV aberta para Pop TV, lá em Porto Alegre, Sobradinho. Estamos ao vivaço, como diz Gabriela Varela, nesta segunda-feira, para falar sobre o começo do fim do mundo. É o juízo final, é a luta do bem contra o mal. A posse de Donald Trump, o laranjão, vim de laranja, inclusive, em homenagem ao tom de pele de Donald Trump, né? Isso aqui é o Donald Trump sem camisa. Donald Trump toma posse hoje Cara mais engraçado. como 47º presidente dos Estados Unidos da América. Então falaremos sobre quem foi na posse, né, que acontece daqui a pouquinho, começa meio-dia a posse do Donald Trump. Se o Antônio Farinati for esperto aí, vai conseguir imagens pra gente mostrar pra vocês. Já tem uns eventos acontecendo lá nos Estados Unidos, vamos falar sobre alguns deles. Entre eles o evento de quem não foi, né? Jair Bolsonaro não foi. Segundo, ele não vai. Jair Bolsonaro não conseguiu ir para a posse de Donald Trump, mas mandou sua família, mandou a mulher, mandou o maquiador, mandou o filho, uns deputados para fazer presença André VIP. Graziano. Mandou o André Graziano para fazer presença VIP lá na posse de Donald Trump. Vamos falar bastante sobre isso a partir de agora no nosso programa Rolê CL. Você vai dando o seu bom dia aí pra gente de todo o Brasil. Quem está aqui também, quem veio trabalhar hoje é o Vitão. O Vitão tá sempre aqui, né? O Vitão, Bom dia. Infelizmente, eu não posso meter atestado. o atestado com não você. chega, né? Aí é foda. Mas enfim, hoje Ó o mais linguajar. uma semana começando, vamos lá com indicações boas. E vou indicar uma coisa boa aqui, porque aqui também é cultura. Eu vou indicar o documentário Arquitetura da Expulsão, do Intercept Brasil, que saiu faz uns 3 meses. Que eles explicam mais como que essa revitalização do centro da cidade de São Paulo para fazer o Palácio do Governo tá destruindo vidas, expulsando pessoas, deixando gente sem casa. E é isso, 30 minutinhos, está disponível no YouTube, recomendo a todos. Bom dia. Muito obrigado, Vitão. Muito oi para a nossa equipe ali também. Está nossa equipe Tá o toda. Luiz, tá o Fari, tá o Godoy. Isso, o Bruno Fari, meteu atestado. Godoy, Bruno é mais caso perdido. Mas quem não meteu atestado, que vem trabalhar com dor na barriguinha, com ai, minha barriguinha, de todo jeito vem trabalhar, é ele. Agora, de volta em sua residência, sem o risco de nenhum noblar passar pelado atrás do nosso estúdio. Little Guguinha Noblar, tudo bem com você, meu bem? Ei, meu querido príncipe, tudo bem conosco, comigo, com a audiência, com o Vitão? Quem não tá bem são os americanos, que a partir de hoje terão pela frente 4 anos de laranjão. Né? Deve ser péssimo você imaginar que são 4 anos e que o início é hoje. 4 pelo menos, que falta muito tempo. 4 é porque o Trump não vai. Ainda bem que nos Estados Unidos tem aquela regrinha de depois de 2 eleições você não pode ter um terceiro mandato. E aí você Mesmo que acha tenha que o uma Donald pausa. Trump não pode mudar a Constituição? Será que ele vai chegar a tanto? É capaz, eu não duvido de nada. O Trump é um cara que tentou, pelo que a gente observou na eleição passada, dar um golpe. O cara incitou a invasão do Capitólio. Tinha chefe do exército lá tendo que desafiar o Trump, dizendo que seguia a Constituição e não o Trump. Porque ele tentou até meter os milicos lá também, como fez o Bolsonaro aqui, na tramóia dele. Então, Trump é uma ameaça à democracia. E aí eu não duvido, realmente eu não duvido de nada dele. Tá pegando fogo. A Mônica Ossê notou o linguajar chulo de Vitão. O Vitão é uma baixaria nesse Eu nem programa. E o Gabriel Calhau disse que é aniversário dele, pediu para mandar parabéns. Beijo para você, Daniel Calhau. Bom fazer aniversário no começo do apocalipse.
Vamos, Guga Noblar, falar então sobre a posse de Donald Trump. Donald Trump retoma poder depois de ter sido derrotado nas urnas há 4 anos. Trampinho. Dado como encerrada a sua carreira política, mas não encerrou, né? Desde então, Donald Trump foi condenado criminalmente, sofreu 2 atentados, sobreviveu aos 2, né? E também sobreviveu às eleições, vencendo a Kamala Harris nas eleições de 2024. O Trump, Guga, a Kamala Harris. O Donald Trump prometeu, Guga, começar com 100 de ordens executivas, né, de famosas medidas provisórias, né, lá dos Estados Unidos, para começar o seu governo. Entre elas, Guga, imigração, estabelecer definição biológica de sexo, banir o termo desinformação. Não é banir a desinformação, é banir o termo, é só o nome. Então Atacar, então pode. Atacar os direitos da comunidade LGBT, acabar com programas de diversidade, desmontar acesso das mulheres aos direitos reprodutivos, restabelecer a era do petróleo, tinha acabado, o desmonte de leis ambientais e sair do Acordo de Paris. É só isso que nos espera os primeiros dias do governo Trump. Medidas já vão ser anunciadas nesta segunda-feira, assim que o Laranjão voltar efetivamente à presidência, o que deve acontecer daqui a pouquinho, meio-dia lá nos Estados Unidos, Guga Noblar. Pois é, pelo que ele diz aí, é o mundo inteiro, né, que vai ficar preocupado, não são só os americanos, claro, eles influenciam muito nos rumos do planeta, e agora eles vão querer guiar o planeta para o fim do mundo, porque você parar de acreditar e de tentar fazer esforços para conter as mudanças climáticas, atacar essa questão do gênero, ter que definir quem é homem e quem é mulher, olha que estupidez. Enfim, essas leis que o Trump propõe, na verdade, é uma guerra cultural. Ele está agora intensificando a guerra cultural da extrema-direita, e isso vai ter consequência no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, serão 4 anos de muito desespero para todos nós, não só para os americanos, lá vai ser ainda pior. E olha, meu querido príncipe, a galera tá notando, a Marlu Siguti, que eu voltei com as mesmas camisetas, tá vendo? Porque ele tava usando as camisas do pai, do Ricardo Noblar, e aí não tem mais como usar. Agora ferrou. De volta. A galera realmente notou, e aniversário do Gabriel Calhau, que pediu pra gente dar os parabéns. Você já deu? Legal que você presta atenção no programa, né? Aê, Calhau, 2 parabéns pra você. Tá vendo a sua importância? Tamo junto. Um beijo pro Calhau. Sua sorte é que o Guga tem vários déficits, né, Gabriel? Então você recebeu graças à falta de atenção. Furo de Guga Noblar. Guga Noblar, agora vários nomes da extrema-direita, né, foram convidados para esse convescote neofascista lá nos Estados Unidos, né? Muitos nomes importantes. Muita gente não foi, né? O Viktor Orbán, por exemplo, não foi, um dos principais nomes da extrema-direita no mundo hoje. A Marine Le Pen não foi, então vários nomes não foram para esse convescote. Vamos falar depois sobre quem foi. Agora, quem também não foi o Jair, né, Guga? Coitado! Todo mundo foi para Acapulco, o Jair ficou na Vila do Chaves. Ficou sozinho. No sábado, a Michelle Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos e aí o Jair concedeu uma entrevista vociferando contra a impossibilidade de apertar a mãozinha. Então, não é bem a mãozinha que ele aperta, ele quer apertar as bolas do Trump, né? Mas disse também que se recuperar sua elegibilidade, vencerá as eleições. Vamos ver o Bolsonaro chorando em 4K. Eu tenho certeza que recuperando a minha elegibilidade, eu ganho as eleições. Agora, eu inelegível é uma prova tadinho, ele lá que estamos numa democracia igual a da Venezuela, onde a oposição é eliminada por inelegibilidades, como a Maria Corina e o Capriles, lá, ou então como lá em El Salvador, ou melhor, a Nicarágua, onde 7 opositores do Ortega estão presos com a acusação: atos antidemocráticos. Qualquer coisa aqui tá com a democracia, qualquer coisa tá com a democracia. Qualquer coisinha. Quem qualquer diz coisinha. isso é que está a mais da lei. Quer ver uma coisa importante? Se eu sou tão criminoso assim, golpistas, etc., porque não seguiu o devido processo legal. Mas não está seguindo? Eu não sou última instância, eu sou primeira instância. O Lula foi julgado onde? Curitiba. O que aconteceu com o processo do Lula, Jair? Depois STJ, foi para o Supremo.
O meu já é a última instância. É mais importante colocar as pessoas em liberdade do que minha inelegibilidade. Esse é outro processo à parte. Isso aí cabe ainda, né? Quem sabe no futuro aí o registro da minha candidatura aqui no TSE ainda. Você se sente um refém político? Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Como é preso Sua Excelência político? não queira botar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Eu tô constrangido. Eu queria estar acompanhando a minha esposa. Quem vai acompanhar lá vai ser meu filho, o Eduardo. Quem vai acompanhar lá os E a outros, esposa né? dele. Ô, tem tanta coisa bizarra nesse vídeo. Guga, primeiro, o Jair disse que é perseguido político e que o processo dele está equivocado porque tinha que estar na primeira instância. Ah, então o problema é o problema de foro, segundo o Jair, não é o problema do processo. Depois ele disse que ele é um preso político, mas nem tornozeleira ele tem ainda. Então, que presos políticos são esses andando soltos? E aí ele diz, compara o Brasil com a Venezuela, com a Nicarágua e que... Mas, irmão, você não tentou dar golpe de Estado? Você não passou 2 anos atacando a democracia, dizendo que a democracia brasileira que não ia mais respeitar as ordens do Alexandre de Moraes, quando você era presidente ainda? Dizendo que não ia mais respeitar o STF, que o brasileiro tinha que tomar o poder em suas mãos. Não é o que eu posso fazer pelo meu país. Eu autorizo, é o que eu posso fazer pelo meu país. O cara passou 2 anos tentando dar golpe, Guga. Incentivou, criou plano, fez reunião, teve punhal verde e amarelo, plano para matar o Lula, bomba em aeroporto, acampamento golpista, o cara sem dar um pio para desmobilizar essa galera. E aí agora vem fazer o discurso de perseguido político, porque não pôde ir lá mamar o Trump como ele queria ter ido lá. Queria aquela cena vergonhosa dele uns anos atrás, dizendo I love o Trump, já era presidente do Brasil, na Casa Branca o Trump fez assim, ó, tipo, legal. Valeu, amigão. Então o que o Jair quer, ô Guga? Isso é um pateta. Meu príncipe William, o que ele quer é arrumar treta com o STF, bancar a vítima e chorar pra Gadolândia sentir pena dele. Eu tô dizendo, a gente tá dizendo isso aqui no Rolê e no ICL há dias já, que o Bolsonaro só pediu pra ir, só forçou um convite pra ir ao evento do Trump, que ele que forçou esse convite, porque ele queria arrumar treta com o Xandão, ele queria passar a imagem de perseguido. Ele não, segundo o Weintraub, que foi inclusive ministro do Jair Bolsonaro, ele não queria ir para os Estados Unidos. O Weintraub ainda soltou esse vídeo que bombou esses dias, dizendo que o Bolsonaro só queria realmente arrumar tretinha, que ele não queria ir para os Estados Unidos, ele sabia inclusive que não iria, e que se tivesse o passaporte para ir, também não iria, porque tem medo de ser preso nos Estados Unidos, disse Weintraub. Já que crimes que o Bolsonaro supostamente cometeu foram praticados aqui e lá. Bolsonaro, não podemos esquecer, pegou joias surrupiadas daqui, tentou vender lá, depois recomprou, fez um monte de operação suspeita, andou com um cartão de vacina que seria falsificado. Bolsonaro, ele tem também suspeitas que pesam contra ele e que podem levá-lo a ser perseguido pela justiça americana. E o Weintraub lembrou disso e disse que o Bolsonaro não queria ir para os Estados Unidos, era tudo lorota, e ele querendo bancar o perseguido, tentando criar uma comoção na Bozolândia, e conseguiu, em partes, criar essa comoção. Mas é um sujeito que tem um monte de crime nas costas. É cartão de vacina, joias e golpe de Estado. Tem nada de perseguido, já poderia estar preso, já deu motivo para prisão preventiva, mais de um motivo, e está sendo tratado a pão de ló pela justiça, tendo todos os direitos garantidos, tendo todos os direitos de defesa garantidos e um dia vai parar preso. Falando do Trump, a gente já tem a primeira imagem dele chegando lá na posse com a Melania. Eita, que coisa. Melania. O Trump, lá tem todo um mise-en-scène também, né? Primeiro tem uma missa que eles estão participando. Isso é na igreja de São João, em Washington. Igreja de São... Você é muito informado, Vitão. Obrigado pela sua participação. O Donald Trump chegando para a missa junto com a Melania, com a sua esposa, e depois vai ter a parte do
do discurso. Tá muito frio lá, né, Guga? Assim, hoje de manhã o Eduardo friozaço. Moreira participou ao vivo da rua de Nova York, tá congelado, a cara do Edu tá roxa, de tão frio, que dá menos 12, menos 13, alguma coisa assim. Nossa senhora. Então, muito frio. Não vai ter aquela foto, né, que o Trump gosta de fazer para fazer uma comparação da maior posse. Porque na época que ele tomou posse, ele fez uma comparação com a posse do Obama, né? Que a dele tinha sido maior. Fake. Obviamente, né? Como tudo. Não, mas agora não pode mais falar desinformação. Agora o termo foi banido, segundo o Donald Trump. E aí depois tem a parte da inauguração propriamente dita, né? A Vivian Mesquita disse hoje de manhã, inclusive, um negócio que eu não sabia, que é a 1h47, porque ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. Então é a 1h47, o horário preciso. Fico pensando o que ia acontecer quando for eleito o 61º presidente dos Estados Unidos. O mundo acaba, né? O relógio do fim do mundo tá aí. Só não vê quem não quer. É esse negócio aí de fazer a posse do presidente. Guga Noblar, o Bolsonaro fez o chororô dele. Lá em Washington, vários eventos acontecendo. Teve roda de oração pro Bolsonaro. Com ele participando com FaceTime, né? Participando pelo celular. Vamos ver aí a roda de oração aí, ó. Tá lá o Marcel Van Hatten, tem 40 anos de idade, parece que tem 68. O fascismo dá uma chupada Costinha. na cara das pessoas. O Costinha, olha lá, o Costinha. Precisa nem botar áudio. É só, deixei como ilustra aí, tá aí o Costinha fascista do Partido Novo. Fazendo a rodinha de oração pro Donald Trump, pro Bolsonaro, com o Bolsonaro participando em live. E quem tá rodando nos eventos lá é o Eduardo Bolsonaro, o nosso Little Banana. Bananinha. O nosso Little... O Bananinha aí, ó, se reunindo com o Javier Milei, com o presidente da Argentina. O Milei, inclusive, que deve ser o embaixador do trumpismo, né, aqui pra América Latina. O Milei, que foi... o Milei não, o Eduardo Bolsonaro, que foi exaltado pelo Steve Bannon. Ninguém do governo Trump, por enquanto, o Guga Noblar, falou sobre o Brasil. O Trump falou em um evento, acho que na metade de dezembro, disse que as tarifas brasileiras são muito altas e que os Estados Unidos vai equiparar as tarifas, fazendo umas ameaças tarifárias, né? O que ele tem feito contra o mundo todo, na verdade. Mas, apesar disso, ninguém do governo dele, do novo governo, falou sobre o Brasil ainda. Mas o Steve Bannon, que é um dos ideólogos do trumpismo, né, um ex-estrategista do Donald Trump, chamou o Bolsonaro lá num evento, num jantar que ele participava, e falou que o Eduardo Bolsonaro vai ser um dos próximos presidentes do Brasil. Vamos ver o vídeo aí. Que desgraça. This guy is a radical. He's like a Nazi judge in the 1930s. He's eventually got... Tem outro? Não? O outro vídeo? Ali ele tá falando do Xandão. Tá falando de Xandão. É um pateta esse Steve Bannon. É outro momento que ele tá num palco ali. Aí ele esse aí. Põe aí. Bota com áudio que o Google vai traduzir pra gente. Por favor. Não tem áudio. Como não Mas tem áudio? O que ele diz... com áudio nenhum hoje. Ué, enfim, tá bom. O que ele diz, em resumo, é que o Eduardo Bolsonaro será o futuro presidente, que aquele evento... Ele fala da Alemanha, que a extrema-direita vai avançar para a Alemanha, e depois ele cita o Brasil. Fez um gesto lá que é lido como gesto neonazista, né, ao falar da Alemanha. Tem uma mãozinha que ele levanta ali, que é bem estranha. Eles vão fingir que foi só coincidência. Mas tem um momento que ele levanta a mãozinha também, um gestinho que já está sendo traduzido como neonazi. Tem ele ali exaltando o Bolsonaro, eles gritam mito, depois ele vê que o Bolsonaro, obviamente, não está ali, pergunta do Eduardo Bolsonaro que está ali, aí ele chama o Eduardo Bolsonaro, diz que será o futuro presidente do Brasil, e o Eduardo, com medo de levar bronca do papai, fala, não, meu presidente é o papai, porque ele sabe que precisa manter a narrativa de que Bolsonaro, quem sabe, se tornará elegível de novo, que não acontecerá, porque o Brasil não é uma bagunça, não será candidato. Agora, Eduardo Bolsonaro, futuro presidente, eu acho muito improvável. Claro que a gente não pode subestimar a capacidade do brasileiro de eleger Pablo Marçal, Eduardo Bolsonaro e essas coisas. Temos o vídeo com áudio? Então vai lá. Tem, vai lá. Steve!
Okay, here's why we're doing this today. You know, this great celebration of kind of American guys, right? You guys are in the hard fights, and here's what's interesting. Turn it for Deutschland people, stand up. Let's give a shout out to you guys. All right. Porra é essa? All right. We have, this is in honor of, is President Bolsonaro here? Did he show up yet? Aí ele pergunta se o Bolsonaro tá, e eles falam que não, porque está sendo perseguido pelo partido marxista Pelo do regime Brasil. comunista do Brasil. Esse marxista é o Alexandre de Moraes, né? É, o Xandão agora é comunista, tá, gente? Isso. Vocês têm que entender que é assim. O cara que foi secretário de Segurança Pública do governo do PSDB em São Paulo. Aí ele chama o Eduardo Bananinha. Essa palhaçada aí. Aí ele chama o Bananinha lá pra frente e fala que o Bananinha... Pode passar mais uns segundinhos. Pra frente. Esse cabeção do Bananinha. Um pouquinho aí, né? Chegou a linha do cabelo começa aqui, ó. Parece ali do Demônio. Começa aqui, ali. Can we give it up for Eduardo Bolsonaro? Eduardo, você não fala Eduardo. Aí ele chama o Eduardo Bolsonaro e fala que o Eduardo Bolsonaro vai ser o próximo presidente do Brasil. Tá bom. Vai ser. A gente vai ter que falar muito sobre ele nos próximos meses. Vamos acompanhando, ver se tem imagens novas também aí da posse de Donald Trump. Vocês vão ver também ao vivo não, vocês vão ver também as repercussões todas no Isso é Notícia, segunda edição, com a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros, eu acho que o Rodrigo Viana está de férias já, mas hoje à noite vocês vão ver as repercussões. Diz, Guga. Você notou que, se tiver como colocar a foto do Milei lá, ou a imagem do Milei lá de novo, que o Milei tava bem estranhão, né? Parecia que jogava. Parece que. Né? Não, mas. Tá mais olha estranho. A cara dele. Não sei se dá pra botar, mas olha lá. Ele não é dessa cor, né? Jogaram um talco na cara dele. Ele ficou só com o olho aqui meio vermelho em volta. E parece aquele personagem do Chico Anísio, né? O Bento Carneiro. O vampiro brasileiro, mas no caso o vampiro argentino. Porque tá muito estranho. É o cabeça de Ozempic junto com o outro lá que jogaram um talco na cara. Esse é o futuro da extrema-direita do Brasil. Ali na outra imagem temos a Michelle desacompanhada do maridão. E o que mais rolou foram memes, né? Zoando o Bolsonaro. Até trilha sonora, né? A internet não perdoa, né, Guga? Tem muita coisa boa, velho. A zoeira não parou esse fim de semana. Pelo menos isso. O Bolsonaro virou piada, conseguiu bancar o chorão junto à extrema-direita e na esquerda virou só meme. Ô Guga, agora o que tem tirado o sono de brasileiros lá nos Estados Unidos e de outros imigrantes, eu vou espirrar. Eita, que delícia. Os mais de 45 mil imigrantes brasileiros da região de Chicago, nos Estados Unidos, estão no olho do furacão da xenofobia, segundo o governo do Donald Trump. A cidade, que é muito receptiva, em especial a imigrantes, deve ser palco da primeira operação anti-imigrantes da nova administração. Até 200 agentes estariam preparados para prisões em massa já na terça-feira, amanhã, dia depois da posse presidencial de Donald Trump. Alvos são pessoas com ficha criminal, porém qualquer imigrante sem visto encontrado durante as operações vai ser preso e deportado. Chicago é uma cidade santuário para a imigração dos Estados Unidos. Os brasileiros nem são as pessoas em situação mais vulnerável, porque normalmente já chegam com visto de turista e com recursos. O contrário da maioria dos outros imigrantes que vêm da Síria, do Sudão, além dos imigrantes latinos que buscam refúgio lá em Chicago. O Trump ontem, num pré-evento já de posse, já mentiu, já falou que 50% dos imigrantes que vão para os Estados Unidos, desimigrantes ilegais, já cometeram assassinato. Fonte, dados, tirei do cu. Que não tem nenhum dado ele sabe que é sobre mentira. isso. Mas hoje de manhã, o Demore falou uma coisa importante. Ele fala essas coisas, aí vai lá a CNN, o UOL, o Terra, a BBC, publicam a informação e daqui 6 meses o fulaninho tá numa conversa lá, o Zeca de Itaguaíba, e fala, eu vi
que tá certo o Trump mesmo, porque esses imigrantes que vão lá são todos assassinos. Aí você fala, mas onde é que você viu essa informação? Ele fala, eu li numa matéria aí há uns tempos atrás, eu não lembro quem que falou. Mas aí vira verdade, né? Por isso que o Trump, inclusive, quer combater a desinformação, porque desinformação para ele é isso, né? Ele pode falar o que ele quiser, ninguém vai desmentir e vida que segue. O Trump, ele segue essa existe uma estratégia de se criar fake news que passa por isso. Você chegar até uma autoridade, alguém que se você fizer uma pergunta sobre aquele assunto, aquilo vai repercutir e lançar aquele tema, mesmo sendo um tema patético, mesmo sendo uma mentira deslavada. E isso na época do Trump presidente, era rotineiro. Inclusive tem aquele canal russo de informação, tem um canal na Rússia que eu esqueci o nome. Não, mas tem um da Rússia que tem na internet, o Sputnik. O Sputnik, ele usa essa estratégia. Então ele mandava um jornalista, isso já foi desmantelado, isso acontecia. Eles mandavam um jornalista até a Casa Branca para fazer uma pergunta estúpida pro Trump, na época do Trump, isso aconteceu muito, de um tema que era completamente fake news, só pro cara falar daquilo, mesmo que fosse para dizer que não sei, mas só para aquilo ali ser repercutido num ambiente onde tem outros jornalistas, todo mundo pontuar aquilo, mesmo dizendo que fosse mentira, mas todo mundo martelar aquilo e aquilo sair na mídia de massa. Para quando você der um Google, existia aquela história na mídia de massa. Exatamente o que o De Luca falou aqui. Isso é uma estratégia montada para distribuir fake news. Na época do Trump presidente aconteceu muito, agora com ele voltando, meu amigo, aí que vai acontecer de novo. E é por isso que eles querem combater a desinformação, porque eles vivem da desinformação, eles vivem da confusão. Se as pessoas entenderem de fato o que é aquilo, eles perdem. Então, é interesse eleitoral, é interesse de sobrevivência da extrema-direita, continuar a guerra cultural, continuar polarizando, continuar criminalizando os seus opositores, dizendo que imigrante é assassino, dizendo que imigrante come pet, tentando criar essas mentiras o tempo inteiro, senão eles não existem mais. É por isso que o Trump está combatendo as fake news. Só um detalhe aqui, Jordana Lima, nossa maravilhosa Jordana Lima, que está aqui todo dia, pediu um beijo para as filhas, Sofia, de 12 anos, e Isabela, de 9, que amam ver a gente aqui, principalmente. Tá errado, então, já de deixar assistir. Não pode tirar a filha da sala. Olha, nós não somos as melhores influências para as crianças. Você está deixando por sua conta e risco. Mas um beijo para as duas, caso as duas estejam assistindo. Um beijão para ambas, para a Sofia e para a Isabela. E para a Jordana também, para a mamãe de vocês também. Tem vários apoiadores do Nicolas aqui. Muito obrigado. Aproveita para aprender alguma coisa, né? O Nicolas não aprende nada. Aqui, pelo menos, vocês conseguem aprender alguma coisa. O Polilino falando da desgraça que foi Trump dançando. O Vitor Hugo dizendo, consegui pegar essa bagaça ao vivo depois de semanas. Muito bem, muito obrigado por assistir aqui com a gente. O Eduardo Cardoso, Will, não só andando livres e soltos, mas recebendo uma bela grana do partido e da aposentadoria militar. Falando do Jair, inclusive. A Mônica pergunta, e o Lula, para variar? Não, mas daqui a pouco a gente vai falar do Lula. E da primeira reunião presidencial ministerial de 2025. E várias pessoas comentando aqui. Um beijo para todos vocês. Vamos mudar de assunto. Qualquer coisa a gente volta aqui, Guga Noblar, para falar do Trump. Qualquer coisa, deve aparecer novidades. Tem mais umas matérias que a gente deixou aqui e a gente traz no final aqui da macetada, se sobrar tempo. Fazendo uma notinha triste aqui, Guga, morreu o Léo Batista, aos 92 anos, conhecido como uma das vozes mais marcantes, a voz marcante de Léo Batista. 92 anos nesse domingo. O Léo Batista foi responsável por noticiar alguns dos eventos mais importantes do Brasil, como o suicídio do Vargas em 54 e a morte do Ayrton Senna 40 anos depois. De plantão pela Rádio Globo, ele tinha 22 anos quando entrou para noticiar a morte do Vargas e depois virou um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil, os criadores do Globo Esporte e o apresentador mais antigo em atividade na emissora, talvez do Brasil, eu acho, né? Foi o primeiro apresentador do jornal Hoje em 71, do Esporte Espetacular em 73 e do Globo Esporte em 78, e depois narrou os gols do Fantástico aos domingos com sua voz marcante. Estava internado em estado grave após complicações de um câncer de pâncreas. Então,
deixará saudade. Eu que gosto muito de esporte, né? Eu sei que você Muito. também, Guga Noblar, em especial de futebol. Claro. Léo Batista deixará saudade aí. Maravilhoso. Léo Batista fará falta e tá na história. Esse conseguiu realmente cravar o nome dele na história do jornalismo, de todo o jornalismo, não só do jornalismo esportivo. E todos nós, né, conhecemos o Léo. É o cara que todo mundo conhece, né? Porque tá todo mundo que tá aqui nessa audiência, que tá aqui no chat, todo mundo aqui conhece o Léo. Realmente passou na vida de todos nós. Fará muita falta. E descanse em paz, Léo Batista. E aproveitando só para mandar mais um abraço aqui, ó, pro Chicão do IBGE em Cacoal, Rondônia, que tá aqui direto e a gente quase não fala dele. E quem tá aqui também, a Poli Lino e a Beta Maia. Um beijo para as duas também, que estão sempre aqui no chat. Um beijo para as duas também. Fala também, vou te falar sobre o presidente Lula. Teve primeira reunião ministerial. Você tá ficando mais rápido, né, teve. Vitão? O Vitão tá ficando mais rápido. Eu tô. O dedinho nervoso. Primeira reunião ministerial de 2025, o presidente Lula começou hoje cedo, sua primeira reunião começou às 9 da manhã, dizendo que as eleições de 2026 já começaram e fazendo uma série de cobranças de entregas e melhora na comunicação. O Lula admitiu que o governo não entregou tudo o que foi prometido para o povo e que após a crise do PIX, os ministros não poderão mais fazer portarias que criem confusão. Tem que passar pela Casa Civil essas coisas, né? O Lula também falou que não vai entregar o país de volta ao neonazismo. Vamos ver o vídeo do presidente. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação, é um sistema de proteção dos nossos professores, e a gente falar alto e bom som que nós estamos privilegiando a educação, o humanismo e não os algoritmos para fazer a cabeça das nossas pessoas. O presidente deu uma série de recados hoje de manhã, inclusive ele falou sobre essa treta do Pix, vamos falar daqui a pouco sobre a Erika Hilton, sobre o vídeo que a Erika fez e bombou nas redes sociais, mas duas coisas importantes. Primeiro, o Lula começou falando assim, não podemos adiantar as eleições de 26, mas pensando em 26, e aí começou a falar, é óbvio, né? Todo mundo já está pensando em 26, inclusive o presidente Lula, ano fundamental para o governo, e a gente espera que o governo principalmente não bata a cabeça na comunicação, que é uma coisa que foi um ponto que a gente debateu bastante aqui durante 2024, né? Que a comunicação se aceite, e toda sorte ao Sidônio Palmeira, que já começou pegando essa treta do Pix para aquecer, mas a gente espera que o governo acerte a comunicação e que volte a fazer projetos apoiar projetos no Congresso Especial de interesse do trabalhador, né? A gente viu quando a pauta do 6x1 chegou no Congresso, pingou na sociedade. A pauta que dominou o Brasil foi o debate dessa pauta 6x1, né? Do fim da escala 6x1. Pauta de melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. É uma coisa que o governo precisa fazer. Inclusive, dizem que a Gleisi Hoffmann está indo para o governo, né? Deve ser a nova ministra ali desses ministros palacianos, que ficam mais próximos do presidente Lula, para inclusive tentar trazer essa pauta mais à esquerda, mais progressista de volta para o governo, pensando em 26, na base que votou no Lula em 22, né? E precisa voltar a votar em 2026. Pois é. A Gleisi, ela foi ministra da Casa Civil na época de quem mesmo? Ela já foi uma vez ministra, que eu lembro. Acho que da Dilma. E a galera... Da Dilma, foi óbvio, né? Da Dilma. Pois é, estão aí apostando que ela vai voltar a ser ministra. Tem gente acreditando nisso, né? Agora, como você falou, o governo não pode falhar na comunicação. Então, essa reunião de hoje foi muito para centrar nisso. Olha, não dá mais para criar portaria aí sem passar pela Casa Civil, sem passar pelo comando realmente aqui do Executivo. A gente precisa ter noção de tudo agora. E aí, qualquer assunto agora vai ter que passar pela Casa Civil,
pelo Ministério da Comunicação também, Sidônio também vai ter um peso na decisão, para não ter mais nenhum conflito de informação que possa ser distorcido e virar desinformação e possa ser usado como arma pela extrema-direita. Até porque esse é o jogo dos caras, velho. Eles mentem o tempo inteiro, eles não jogam com a verdade, eles precisam deturpar. Então, se o governo não está com a comunicação afiada, não está passando aquela portaria, aquela ação da maneira correta, isso vai sim ser distorcido. E como falou o Príncipe William, tem que ir para essas pautas que tem apelo com o trabalhador e que distinguem bem aquele que defende o trabalhador daquele que só está interessado em fazer o jogo de empresário. Então, está na hora de ir sim para essas pautas e acertar mais, porque está chegando, de fato, a partir daqui a um ano começou para valer a campanha política. No início de 2026 já vai estar valendo, apesar de ser só em agosto que começa para valer, segundo a Justiça Eleitoral, mas já vai estar valendo. Então, não pode errar mais, vai ser uma briga ferrenha. A extrema-direita está acéfala sem o Bolsonaro, mas não está morta. Está acéfala com o Bolsonaro também, né? Com o Bolsonaro também. Com o Bolsonaro também está acéfalo. Tinha chance de eleger um acéfalo. Tinha chance de eleger aquele acéfalo. Agora é mais difícil. Agora elege o assim, filho, o acefalinho. Não vai, eu acho que é difícil eleger o Eduardo Bolsonaro, né? Imagina, eu acho que é difícil. Sem o Bolsonaro, é muito difícil eles terem alguma chance de vencer. Com o governo na mão do Lula e sem o Bolsonaro. Agora, não dá para subestimar. Eu não acho tão difícil assim. Eu não acho tão difícil assim, não. É eu sou mais... A sorte, Guguinha, é que você é o otimista do programa e eu sou o pessimista para dar uma equilibrada. Se fosse só eu, a galera no fim do programa tinha que procurar ajuda psicológica. Mas, Príncipe, tem você para dar uma ajuda. Se você lembrar como estava o Bolsonaro antes da eleição, o gasolina R$10, Brasil quebrado, pandemia, matou um monte de gente por causa da irresponsabilidade. E ele quase ganhou. Só treta. E o cara, claro, mudou um monte de regra para distribuir dinheiro e quase ganhou, velho. Aquela porcaria, só com o dado ruim. Então, assim, é meio improvável o Lula não se reeleger, até porque ele tem muita coisa a apresentar positiva, ao contrário do Bolsonaro. Guga Noblar, falando sobre coisa boa de comunicação, vamos falar sobre a deputada Erika Hilton. A deputada Erika Hilton postou um vídeo no sábado, uma espécie de resposta ao Nicolas Ferreira, um vídeo longo, muito bem feito. A gente fala que o campo progressista tem dificuldade de disputar redes sociais. A Erika aí fez uma excelente forma de disputa, né? Quase mais de 130 milhões de visualizações, acho que só no Instagram acho que foi mais de 90 milhões de visualizações. E obviamente a Erika começou a receber o quê? Ameaças de morte nas redes sociais por conta da publicação deste vídeo. Que é dele? Peraí que eu pulei aqui, cheguei. A Erika começou a receber ameaças de morte de usuários lá no X, no Twitter, né? X porra nenhuma. Mas ainda assim, o vídeo da Erika conseguiu chegar a muitos lugares. Claro, chegou também nos transfóbicos, dos racistas, né, galera, que usa as redes sociais para fazer ameaça, mas chegou a muita gente. Tinha tempo que eu não tinha visto um vídeo de alguém do campo progressista. Eu uso o meu Instagram tem muita gente da política, mas muita gente que não tem muito a ver com política, assim. Gente que não fala do tema normalmente, postando o vídeo da Erika e a resposta ao Nicolas. Parece que a Erika é um espaço importante, né, de disputa nas redes sociais, e é um lugar para se olhar, né, como é que a Erika usa as redes sociais. Esse vídeo foi também, claro, um ponto fora da curva para a Erika, como foi o vídeo do tio do Nicolas, mas os vídeos da Erika normalmente têm uma repercussão muito grande, né, ela usa muito bem essa linguagem digital e essa linguagem de redes sociais. É uma deputada para o campo progressista olhar de perto, né, Guga? Ela é moderna, ela tem muita voz nas redes, e hoje a gente sabe que boa parte da narrativa política, do debate político, é travado ali dentro das redes sociais, e precisa a esquerda de gente que possa bater de frente, ter uma repercussão tão grande quanto os nomes da extrema-direita. E são poucos os nomes da esquerda que têm essa visibilidade. A Erika é uma delas, o Boulos consegue ter uma força nas redes, a Janja consegue ter umas forças nas redes, mas são poucos nomes da esquerda
que conseguem bater de frente com a extrema-direita. E a Érica demonstrou ter muita força. Foi uma demonstração realmente impressionante de poder, de força, de voz, de tamanho. A esquerda, óbvio, tem que aproveitar a Érica cada vez mais. A direita sabe, né, usar bem aqueles nomes que se destacam nas redes, a esquerda precisa fazer o mesmo, e a Érica, sem dúvida nenhuma, é esse nome. Bombou o vídeo dela. Parabéns, Érica. E olha a diferença de vídeo, né, de discurso, até de apresentação, né? Vamos ver um trechinho do vídeo da Érica, Hugo. Vamos ver um trechinho do vídeo dela? Só pra você que não viu, não vamos ver inteiro, porque o vídeo tem 5 minutos. Vamos ver um trechinho do vídeo. Proibir criminosos, quadrilhas, pessoas que fazem movimentações de montantes financeiros bilionários muito acima de seus salários. E talvez seja isso que a extrema-direita quer esconder. Talvez seja esses os medos da extrema-direita. E por isso usa você como mecanismo para se proteger, para proteger os seus amigos, aqueles que querem que você tenha jornadas exaustivas de trabalho, não tenha direito ao descanso, que são contra que você não pague a Érica vai para aquela linha, como Guga. Defende o governo Lula, Pode que pessoas que ganham... gente. A Érica vai para aquela linha falando muito sobre os ataques aos direitos trabalhistas que a extrema-direita, em especial o Nicolas, promoveu também, né? Então, foi mais uma resposta ao próprio Nicolas do que ao lance do Pix. O lance do Pix já deu uma morrida, já, né? Graças a Deus, não vamos falar mais sobre isso, que foi muito ruim, né? Foi uma surra, mas foi uma resposta boa ao próprio Nicolas, né? Um tiro de bazuca, né, contra a esquerda, um tiro no pé, porque o Nicolas ajudou a desinformar o Osmar Terra, que são pessoas que não têm o menor interesse em defender o trabalhador. Os caras só querem atacar o PT, aquele chorão antipetista que vive na sombra do Lula e que, se parar de atacar o PT, desaparece. É guerra cultural, atacando e criminalizando a esquerda, uma guerra cultural tacanha, que cria uma polarização que leva até para o ódio, e é uma difamação, né? É uma maneira de linchar o PT o tempo todo, usando o PT de escada e a esquerda para fazer guerra cultural. Senão não existe. Ele é só isso na política, como vários outros, né? Senão ele some. O Nicolas, ele não é grande. Na verdade, o que é grande é o antipetismo, o que é grande é a guerra cultural, e como ele hoje representa o antipetismo e a guerra cultural da direita que tenta reescrever a história, falsificar a história, ele está sendo um nome que está aí, nas alturas. Mas no dia que ele, por algum motivo, deixar descontente essa turminha aí que faz a guerra cultural, como deixou a Joyce Halsemann no passado, ele desaparece, como desapareceu a Joyce. A Joyce teve 1000 votos para vereadora. Ela que teve 1 milhão e que foi também a deputada federal mais votada. Assim como o Nicolas foi agora, com 1 milhão e pouco, foi Joyce no passado. Assim que Joyce passou a desagradar a extrema-direita, a desagradar o bolsonarismo, acabou a Joyce. Então, assim, o Nicolas, a força dele está nisso. Está amarrado a essas bandeiras da extrema-direita e a ser um serviçal do bolsonarismo. Só aproveitando mais uma vez, meu querido príncipe, para mandar um beijo aqui, adoro mandar beijos, para Tati Roncone. É o programa da Xuxa, que ela né? falou, é o programa da Xuxa, ela falou que lá em São Gonçalo a galera é rolezeira, e ela mandou um beijo cheio de fumaça. Então não tem como não retribuir esse beijo. Adoro beijos esfumaçados. Um beijo para você. O Francisco Silva pediu para você mandar um abraço pro Chicão do IBGE, em Cacoal, Roraima. Tá vendo como é que você também não vê o programa? Porque... Tá vendo, né, Príncipe William? Eu mandei, Príncipe William cometendo o mesmo erro que eu. É que eu tô lendo o roteiro, né? Eu trabalho, né? Legal que nenhum dos apresentadores presta atenção, é incrível. Ninguém. Já mandou pro filho do Arnaldo Formiga? Não, né? Filho do Arnaldo Formiga não mandamos. Arnaldo Formiga, um beijo. Não mandamos um beijo. O filho do Arnaldo, olha só, Pablo, olha só. O filho do Arnaldo, Pablo, fez 16 aninhos no último sábado, então um beijo pro Pablo, beijo para o Arnaldo. Pablo. Pablo. Pena que eu não ganhei 60 mil do Pablo Marçal, senão eu te mandaria um presente. E Regina Suez, meu querido príncipe, perguntou se o meu microfone tomou Ozempica ou Viagra. O microfone, pelo jeito, está poupudo hoje. O microfone está chamando a atenção, esse microfone. Viagra. Para compensar. Vamos para onde agora? Não sei. Cadê? Para onde a gente vai? Aqui, achei. Achei? Não achei. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Achei. O mundo ganhou quase 4 novos bilionários por semana em 2024. Infelizmente, não fui eu um deles. Eu joguei
aquela loteria dos Estados Unidos lá, Billions, ia ganhar 2 bilhões de reais, Guga. Infelizmente, não fui eu, um dos novos bilionários. A era dos Nepo Baby chegou, o levantamento realizado pela ONG britânica Oxfam indica que tem um negócio aqui que está no rodapé. O Antônio Farinati, ele quer me destruir. Cadê? Agora eu achei, peraí que eu vou achar. Príncipe. Calma. Já que você... Vai. Achei. Achou? Essa pesquisa da Oxfam indica que 36% da fortuna dos bilionários vem de heranças e outros 24% de monopólios ou conexões com poderosos. Meritocracia. A velocidade com que essas fortunas se expandem, bem como aquela em que novos bilionários surgem, também aumentou. Em 2024, foram 204 novos bilionários, 4 por semana, totalizando 2.769 pessoas entre os mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Os cofres deste grupo seleto engordaram 2 trilhões ao todo, o triplo da marca do ano anterior. Bom que a gente está chegando perto do fim do mundo, né, Gu? Aqui esse dinheiro todo não vai fazer diferença nenhuma, as pessoas vão morrer queimando nesse inferno que vai virar o planeta como todos os outros pobres. Pois é. Agora, infelizmente, quem paga primeiro o preço da mudança climática, né, do fim do mundo, são os pobres, né? Os países mais pobres, as pessoas mais pobres, os mais vulneráveis financeiramente, acabam pagando o pato antes. Infelizmente, porque eu também acho que o fim do mundo tinha que começar pelos mais ricos, que são os que provocaram isso, pelos que mais poluíram, pelos que menos dividiram, os que menos pensaram no coletivo. Esses deveriam pagar primeiro. Ou seja, os Estados Unidos talvez devessem ser os primeiros a pagar por isso, mas a gente sabe que não será assim. Meu querido príncipe, a minha esposa amada, Lígia Noblar, me relembrou aqui nos comentários que a gente encontrou uma pessoa maravilhosa esse fim de semana, que é a Malu. Eu tava numa balada, ela veio rolê. E ela realmente é rolezeira. Então, Malu aqui de Brasília, que eu encontrei na balada, que ama o Príncipe William. Um beijo para você. Ela é rolezeira e ela ama você, Príncipe William. O Guga então hoje manda um beijo para ela também. Programa só mandando beijo. Só mandando beijos. Metade do roteiro. Cara, tem aqui, ó, o Tommy Lee. O Jalan, ele falou que ontem estava lendo um livro e a luz acabou. Li como no escuro? Ele pergunta. Não sei como se ler no escuro, meu querido. Obrigado, Vitão. Não tinha nem vinheta agora, mas a gente chamou porque alguma coisa precisava ter sido feita para impedir ele continuar de falar. Vai, Guga Noblar, 2026. Sem Bolsonaro e com Gustavo Lima, a direita se prepara. Existe uma instabilidade na direita pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, segundo o Ciro Nogueira. Não é o Ciro Gomes, é o Nogueira. O senador defende que a definição de um nome para substituir Bolsonaro deve acontecer ainda este ano. Então a gente tem aí, ó, por enquanto, com nomes já citados, Guga, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, do Republicanos, o Caiado, governador do Goiás, do União Brasil, o Zema, do Novo, de Minas Gerais, o Ratinho Júnior, do PSD, o Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, o ex-coach Pablo Marçal, o Gustavo Lima, eu esqueci alguém? Não, né? Acho que é isso. Por enquanto é isso. O Coringa. Só que aí, Guga, o negócio é o seguinte, tem que combinar com o Jair, né? Porque o Jair, segundo ele próprio, continua candidato a presidente, e o que a gente já apurou, que eu já apurei com algumas fontes de Brasília, a Juliana Dalpiva trouxe a informação também esses dias, de que o Jair deve lançar o Flávio como vice, ele como presidente e o Flávio como vice, ou colocar um vice lá tampão, e depois, quando ele for cassado, coloca o Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, e aí um vice genérico, mas para continuar com o nome Bolsonaro ali na chapa presidencial. Pois é, né? Que desgraça. Gustavo Lima, Pablo Marçal, o próprio Jair, que não vai ser candidato, não pode ser. O Flávio. Agora, o Flávio Bolsonaro, velho, ele é meio queimado com parte da extrema-direita também. Ele não é o pai dele.
A extrema-direita, quando precisou de um bode expiatório, quando começou a surgir as histórias da rachadinha e queriam colocar o Bolsonaro como um santo ainda, eles começaram a deixar a bomba estourar só no colo do Flavinho. Flávio Bolsonaro tem uma imagem um pouco queimada com alguns da extrema-direita, com alguns influenciadores, com eleitores da extrema-direita. Eu não sei se esse cara vai conseguir sustentar uma candidatura da extrema-direita, vai ser o nome da extrema-direita a vencer uma eleição. Não apostaria nisso de jeito nenhum, até porque ele tem o hábito de desmaiar em debates, então eu não duvido nada dele pipocar também. E o Gustavo Lima, a gente sabe que está sendo usado pelo Caiado, né? Se o Caiado realmente for candidato, que o Caiado, por enquanto, é inelegível, inclusive por decisão de desembargadores do TRE lá de Goiás, que foram indicados pelo Bolsonaro. Ele culpa o Bolsonaro por estar inelegível. Gustavo Lima foi uma maneira, supostamente, de provocar o Jair, já que o Gustavo Lima é amigo dos dois, mas é mais do Caiado. E aí o Caiado saindo, o Gustavo não sairia, creio. O Gustavo não faz sair, né? Eu acho que é só fogo de palha. Mas a direita fragmentada, rachadinha, eles adoram uma rachadinha, eu não vou achar ruim não, viu? Vai ser bom para a esquerda eles entrarem assim. Quem sabe eles brigam de verdade entre eles e racham de vez, vai ser interessante. Francamente. Guga Noblar, vamos falar sobre outro assunto. Uma coisa que está... Guga, você anda pela cidade aí de Brasília ou você fica em casa sozinho? Anda pela cidade. Vai em shopping center? Se ele andar sozinho, ele se perde. Eu gosto de ir na... Ninguém anda na rua. Ele usa tornozeleira eletrônica. É verdade. Se eu andar sozinho, eu me perco. É verdade, essa piada aí do Vitor é real. A Lígia controla por tornozeleira eletrônica. Ainda bem que tem a Lígia. Você foi no shopping ultimamente? Não. Eu vou na feirinha do Paraguai aqui, eu não vou no shopping. Tem uma feira do Paraguai aqui em Brasília que é maravilhosa. Você vai na feira do Gama, né? Também. Essa ideia é melhor ainda. Tem a da Ceilândia, eu gosto dessas feiras. Eu fui no Conic, maravilhoso. Conic é legal. Porque não tem nada pra fazer em Brasília. Porque Brasília é uma cidade que não tem muito o que fazer, assim, né? Eu fui em Brasília a última vez, não tem porra nenhuma pra fazer. É porque tu não andou comigo, príncipe. Mas... eu conheço os Você vai nos lugares também que eu não quero. Mas enfim, por que eu tô perguntando isso? Porque aqui nos shoppings de São Paulo, Guga Noblar, você do Brasil aí que está assistindo, diz isso que tem acontecido na cidade de vocês aí também. Você tá vendo um negócio da galera vendendo a íris? Você viu o negócio dele? Eu vi esse caô de vender a íris na internet. O escaneamento de íris está se popularizando em São Paulo. Vocês falem aí no nosso chat se na cidade de vocês está rolando um movimento parecido. Na Zona Leste está rolando. Na cidade toda, todo shopping quase tem uma porra do standzinho para vender íris. A empresa WorldCoin, ela tá... paga em média 48 WorldCoins, um criptoativo que pode ser convertido em reais. O pessoal fez as contas, dava uns R$700 mais ou menos, se você vender sua íris. O objetivo da empresa é oferecer às pessoas uma forma de verificação de humanidade para comprovarem que são reais e não robôs. A íris é a impressão digital, ela é única, né? Assim como a impressão digital, ela é única. A detecção da íris, essas imagens eu que fiz, Guga Noblar, no shopping perto da minha casa, lá no Rio de São Paulo, a galera faz fila para vender a íris. Para vender. A detecção faz parte do projeto World, que está sob os cuidados da Fundação World e da Tools for Humanity. Sam Altman e Alex Blania são os nomes por trás dessas empresas aí. Nas eleições americanas, o Altman declarou apoio ao Trump, doou $1 milhão para a campanha do Donald Trump. O que eles vão ganhar com isso exatamente não é muito claro, mas nem mesmo quem já fez o procedimento e recebeu o dinheiro para ter íris escaneado também não sabe o que vai acontecer. Segundo os dados, 22 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo da empresa, o World App, porque você precisa baixar o aplicativo, você se cadastra e aí você recebe em criptomoedas no aplicativo. 10 milhões de pessoas fizeram a verificação de íris, 400 mil no Brasil. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, diz ter instaurado o processo de fiscalização da empresa no Brasil. E aí, Guga, é muito maluco, porque a gente não sabe o que a empresa vai fazer com o negócio. E as pessoas, obviamente, para ganhar um dinheirinho, 700 pila, é óbvio que as pessoas vão fazer pila. O brasileiro tá fudido. 700 pila é metade do salário mínimo, quase, né? Qual que é o valor do salário mínimo? 1.518. 1.518. É metade do salário mínimo.
é meio salário mínimo para você ir lá fazer seu escaneamento de íris e um abraço. Só que aí as pessoas não se perguntam para que vão usar a sua íris. Lembrando, né, a sua íris é a sua impressão digital. E se vaza os seus dados? Né, uma infinidade de problemas pode acontecer e as pessoas não estão sendo alertadas de forma enfática o suficiente do problema que é vender. É tipo vender sua impressão digital, gente. O que a empresa pode fazer com a sua impressão digital? Você não sabe. Você certamente deve ter lá um contrato, né? Uma série de cláusulas que a pessoa vai cagando e andando, só quer pegar o dinheiro e ir embora, não lê, e aí a empresa vai se aproveitando aí da necessidade das pessoas de ganhar uma grana extra, e 2, da desinformação em relação a este tema, Guga Noblar. E na gringa eles pagam esse mesmo valor? Será que eles estão fazendo isso em outros lugares, não é só no Brasil, né? Será que eles estão pagando R$700? Segundo o dado que está no nosso roteiro aqui, que é dele, 10 milhões de pessoas fizeram a verificação e 400 mil no Brasil. Então a maioria das pessoas fora do Brasil, por enquanto. Mas no ritmo que está nos shoppings brasileiros aqui no shopping de São Paulo, vocês falam aí no chat, vocês falaram aqui no chat, não sei, não vi, mas no Brasil inteiro, pelo menos aqui em São Paulo, todo shopping tem um negócio desse agora. Lá onde eu moro não tá nem no shopping, eles abriram uma loja na rua mesmo. Na rua? Ué, na rua. Pior ainda. E não explica pra quê, e tem dinheiro pra caramba aí, né? Os caras estão alugando espaço em shopping, estão pegando o público do shopping, estão pegando... Cara, é muito dinheiro envolvido. Não é à toa que eles estão fazendo um negócio desse. Eles vão ter que dar um jeito de lucrar com a sua íris, galera. Então, eles não estão fazendo isso para perder dinheiro. Faz o resgate dessa criptomoeda, né, William? Porque criptomoeda você não resgata, né? Assim, tipo, vai lá e pega. Não tem que ver qual é todo o processo. Ainda tem isso, né? Vai que essa criptomoeda aí, daqui a pouco já não vale mais nada. Na hora que você for resgatar, já tá valendo 100zão. Agora... eu não arriscaria. Mas se eles colocarem menos dinheiro, é capaz de dar certo. Se colocarem uma criptomoeda que esteja valendo R$350, eu acho que vai dar no mesmo. Vai ter um monte de gente que não tá nem aí, que vai querer o dinheiro fácil. Com certeza já vai ter gente. 100 pila, né? Capaz de dar. Eu não me arriscaria. Como você falou, é a nossa identidade. E com a íris, o futuro a gente vai abrir tudo com a íris, né? Vai ser tudo na base do olho. Pra gente entrar, sair de lugar. Ô, Guga, por 700 pila você vende seu olho? Qual olho? 700 pila. Não, meu olho vale mais que 750. Eu não faria isso. Eu não sou esse cara que, sabe, faz tudo por dinheiro. Ainda bem. Eu preciso de dinheiro, quero viver bem, mas não coloco o dinheiro como a coisa mais importante da vida, então acho que preservaria minha íris aí. Não me arriscaria a deixar minha íris aí na mão dessa turma, tá vendo? Há coisas mais importantes e valiosas que dinheiro. A gente não tem que fazer tudo por dinheiro, a gente tem que ter o dinheiro para sobreviver, mas não é o objetivo final da vida, não. Não será nunca. Oi. E o mapa da mina? E o mapa e a mina de fé. É preciso viver pra... Não é sobre isso o assunto. Tem mais atualização do Trump? Não. Foda-se, já tá tem falando. Não. Tá, então. Tá Vamos falar sobre o mapa da mina, Guga Noblar. O ano acabou de começar. O assunto economia não deu folga pra gente, né, em 2024. É novela do Pix, é dólar disparando por conta do Donald Trump. Muita coisa que a gente precisa entender para saber como proteger o nosso bolso e também tomar as melhores decisões para a nossa renda. Eu tenho um convite imperdível para você que está assistindo o Rolê CL, é assistir o maior evento para aprender a investir com segurança, o Mapa da Mina 2025, um evento gratuito onde o nosso Dudu Moreira, o Van Damme do ICL, segundo o Guga Noblar, apresenta suas análises e previsões para a economia e as melhores oportunidades de investimento em 2025. No ano passado, sabe quantas previsões o Dudu acertou, Guga Noblar? Quantas? Chuta um percentual aí. 99,9%. Errou. Todas as previsões, 100% das previsões. Então, se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. Não perca a chance de começar o ano bem informado para entender tudo sobre o cenário econômico de 2025. Dia 30 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite. E para se inscrever, Guga Noblar, o link é aquele link que você já sabe, mas que você vai chamar a galera do chat para se inscrever com a gente.
É claro, é naquele link maroto, naquele link que é meu, seu, nosso, vosso, que o Thiago Rossi vai entrar, que o OSP vai entrar, que o LAS92 vai entrar no roleicl.com.br, roleicl.com.br, Gabriela Mota, o Victor Hugo, o Juliano Souza. Eu quero vocês se inscrevendo no roleicl.com.br, a Mara Rodrigues, a Maria e o Eduardo Cardoso. E também aquele maconheiro do chat, Andrei Gandra. Estamos juntos, cara. Isso, Guga. No roleicl.com.br. roleicl.com.br. Juntos lá. Ai, difícil. Terminamos o primeiro dia. Amanhã traremos repercussões, memes, risadinhas da posse de Donald Trump. Vamos rindo enquanto a ditadura não chega, enquanto o Brasil não acaba. Agora tem o quê? Não tem nada. Agora tem alguma coisa. Agora não tem nada, né, Vitão? Tem só vontade de chorar. Mas hoje à noite a gente tem Chico Pierre entrevista. Chico entrevista com Nina Silva. Não percam, excelente entrevista do nosso Chicão a partir de que horas? O Chicão às 8 horas da noite? 8 horas, né? 7h30. 6 horas da tarde tem o Rodrigo Viana, que não é mais Rodrigo Viana, é Juliano Medeiros hoje à noite, Gabriela Varela e Chico Sá. E diz aqui, tem um negócio que tá errado aqui na programação. Mas é isso aí, acaba o programa, acabou, já tá dançando, bota a vinheta de encerramento e a gente volta. Os juros no Brasil estão voltando para os níveis mais altos em muitos anos. O dólar está atingindo os níveis mais altos que jamais tinha atingido. De quem que é a culpa? É do mercado externo? É da Faria Lima? O que vai acontecer daqui em diante? Como é que vai ser esse ano de 2025? Pois é, o ano vai ser extremamente difícil e muitos riscos vão se colocar. Não só para investidores, mas para todo mundo, porque economia mexe com a vida de todo mundo. A boa notícia que eu tenho para vocês é que no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar a minha aula O Mapa da Mina. A mesma aula que eu dou há vários anos, onde eu faço um resumo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, usando para isso os principais relatórios produzidos pelo FMI, pela ONU, pela OCDE, por bancos, por instituições, universidades, e coloco de uma maneira que todo mundo pode entender, todo mundo mesmo quem não sabe nada de economia, e faço minhas previsões para o ano. Aí fica muito mais fácil vocês conseguirem navegar nesses mares tão perigosos. Para você se inscrever gratuitamente no Mapa da Mina de 2025, é só clicar no botão aqui embaixo e aí em poucos segundos você vai estar inscrito. Se inscreve e chame seus amigos para participar. Dia 30 a gente está junto.